esse é o objetivo mesmo, porque além do Bold, eu também sou estudante, eu também sou universitária, e, Perfeito. e aí eu também faço alguns outros cursos extras. Então, a abordagem desse tema, para mim, é extremamente importante, até porque eu também estou trabalhando, porém, o home office. Então, eu estou dividindo meu tempo e Uhum. fica muito apertado. Então, essa abordagem que você vai fazer, para mim, é super interessante, e por Tá. essa razão eu pedi permissão de Então, participar perfeito. com vocês, tá? Aliás, quem estiver participando, se tiver algum parente, vizinho que esteja para prestar vestibular ano que vem, porque esse ano já não dá mais tempo, pode passar as dicas, porque elas são realmente constatamente, assim, eu não sei falar, foi constatado que funciona muito bem. Podemos fazer, Sasha, já que o Eduardo vai atrasar 10 minutinhos, ele disse, bom, na verdade não são 10, são 5. Vocês se importam de esperar 5 minutos? Porque assim a gente faz na ordem correta, pode ser? Por mim, sem problemas, porque eu estou aqui trabalhando também. Então Então, tá. Mili, sim. Emanuele, sim, por favor. Ok, então 5 minutinhos, gente, só para o Eduardo entrar. Assim ele começa, a gente faz no que nós tínhamos programado. Então, só para relembrar, o Eduardo vai passar com vocês que estão prestando ainda ou pretendem prestar concurso público, ele vai ressaltar os pontos, aquelas letrinhas pequenininhas do edital que a gente de vez em quando pula, né? Ele vai ressaltar porque conforme ele falou da outra vez e depois mais algumas vezes comigo, em particular, algumas pessoas conhecidas dele não leram o manual e não se deram muito bem. Eu tenho um caso familiar do meu filho mais velho, que estava fazendo um vestibular de treineiro, não era para valer, mas era treineiro, mas era importante para ele, e ele foi para a prova e chegou lá na porta da prova. Cara, tem umas coisas esquisitas, né? Não podia ser caneta transparente azul. Estava escrito que tinha que ser, eu não li, caneta transparente preta. A sorte que alguém teve dó dele e passou, tinha levado uma meia dúzia, né, e deu uma para ele. Até as coisas no edital que a gente passa batido e chega na hora a gente não se dá bem. O Eduardo já está entrando. Eu não sei de onde vocês estão agora, tá? Eu estou no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Mococa, e eu vou ser franca para vocês. O calor que está fazendo aqui não é humano. Não é humano. Aqui no Rio também. Absurdo. Ah, o Rio deve estar um horror. Aham. Gente, a gente costuma com São Paulo e uma amiga minha disse que em São Paulo hoje o negócio meio tá pegou, mas aqui tá desumano. Nova Gama. Ai, que inveja, Mili, chovendo. Ai, que inveja. Prontinho, o Eduardo chegou, gente. Ah, não, Emanuel, não duvido nada, viu? Mas o Emanuel tá falando isso porque não conhece Mococa. Gente, eu vou até ver Piauí. Pô, aí também não vou competir, não. Eu vou até ver quanto é que tá a temperatura aqui agora. Olá, Bom, boa noite a todos. boa noite, Eduardo. Desculpa a demora. Estava aqui fazendo hora, falei, bom, deixa o Eduardo chegar, senão... Ah, não acredito, um minutinho só. Clélia, como assim trabalhar? Gente, eu falo que o Mococa é metrópole, meu marido fala que eu exagero, mas é incrível o tanto de pessoas que conhecem Mococa. Tá vendo? A própria Clélia falando de Mococa. Metrópole, viu? Eu não moro aqui não, tá? Meus pais. Mas vamos lá, Eduardo, já
Já fizemos a espera, já disse que você vai falar sobre o edital e logo em seguida eu entro com as estratégias de estudo e foco. Sim, eu consigo dividir tela com vocês? Sim. Deixa eu ver aqui. Como eu divido tela? Que daí é mais... Se você olhar embaixo, tem 3 pontinhos, depois tem uma mãozinha, aí tem um quadradinho com uma seta. Se você clicar nesse quadradinho com a seta... Tá. Deixa eu ver... E aí você escolhe se está no guia do Chrome, se está nas janelas, onde é que está o que você quer compartilhar. Me avisa quando der certo que Tá dando, tá carregando. tá carregando. Pronto, já deu. Deixa eu só... Tá vendo mexer? Aham, perfeito. Então, gente, assim, na última conversa que a gente teve, a maioria falou do concurso do INSS, certo? Daí eu fui atrás dos editais, né? Eu sei que tá para abrir um concurso agora em dezembro, tá? Não sei se já saiu o edital. Eu peguei um edital um pouquinho mais antigo, tá? Mas para vocês terem uma ideia do que é um edital. Não sei se a maioria já viu, já leu. Não se assustem que o edital é grande mesmo. Só que, como eu sempre falo, a gente precisa saber o edital para poder fazer um bom concurso. Porque o edital, ele vai reger o concurso, tá? Aí tem muita coisa que é menos útil no edital, tá? Mas é importante ler. Porque você vai saber quem está fazendo, o cargo, as funções e, principalmente, eles vão falar sobre como é a prova. Tá? Eu acho que talvez seja o mais importante para a gente que é o concurseiro, saber como a prova. Porque nem toda a prova é igual. Tá? Isso daqui que nem aqui, você vai pegar. Aqui tem o artigo 1.1.1 das disposições preliminares, vai falar, ó, o SEBRASP realizará o concurso utilizando o método CESP de avaliação. Alguém aqui já fez alguma prova de concurso? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. A Tá. Mili nunca fez, a Emanuele sim. Não sei se não sei se a CESP é um instituto de Brasília, ou era, pelo menos, não sei se ainda existe, mas ele tem uma prova muito específica, tá? Que é bom, por isso que é bom saber quem faz os concursos. Daí, pegar um pouquinho mais na pegada da Maria, é que nem vestibular, cada vestibular tem seu toque, tem seu estilo. No concurso público, a mesma coisa vale para cada instituto que faz. Se o SEBRASP falou que ele faz igual o CESP, então a gente precisa entender o que é uma prova CESP para fazer a prova. Tá? Aqui ele está falando. Prova objetiva, 1.2. A seleção para os casos de que trata esse edital compreenderá provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório. Prova objetiva, em regra, eles estão querendo falar prova-teste. Tá? São os testes. Se eles seguirem o formato CESP, tá? O tradicional, não é aquela prova que é uma questão com 4 ou 5 alternativas para escolher uma certa. A prova CESP tradicional são afirmações onde você coloca verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, a maçã é uma fruta, verdadeiro ou falso? A prova CESP é assim, ou pelo menos o modelo clássico dela. A prova CESP teve uma pequena variação em uns anos, mas eu não sei como ela está hoje. Mas, na minha época, a prova CESP era feita de afirmações. Eram 100, 200 afirmações e você ia ter que julgar cada afirmação. Por isso que é importante saber como é o estilo de prova.
as provas objetivas e a perícia médica serão realizadas nas localidades constantes no anexo 3. Tá? Então, além de prova-teste, prova objetiva também é considerada prova escrita para concurso, tá? Então, geralmente, quando falo em provas objetivas, tem uma fase de prova-teste e outra de prova escrita. Mas isso a gente já vai descendo para ver. Daí, geralmente, nas disposições preliminares, dá uma leve noção de como vai ser a prova. Daí vem descrever o cargo que você está concorrendo. Tá? Daí é importante ler para você, não só para você saber como uma tendência de prova, mas para saber quando você passar, como você vai atuar, o que você vai fazer. Uma parte bem legal que é a remuneração, tá? E a jornada de trabalho. Essa parte acho que todo mundo já. Daí o cargo de nível médio. Daí cada edital vai trazer os cargos, a variação de cargos, o que precisa para prestar cada prova, se eu preciso estar com o nível médio completo, se eu preciso ter o grau superior. Aqui é a descrição de cargo ainda. Aqui já começa uma outra questão, dos requisitos básicos para investidura do cargo. Quando a gente fala isso, a gente está falando o básico, na verdade. Você é aprovado no concurso, dependendo aqui no caso, ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, estar em gozo dos direitos políticos, estar para os homens, estar quites com as obrigações militares, estar quites com as obrigações eleitorais, ter idade mínima de 18 anos na posse. Tá? Aqui é o básico, nesse edital prevê o básico, tá, gente? Tem edital que tem coisas mais complexas, por exemplo, eu lembro que tinha gente aqui que precisava direito, ou queria ser juiz, então tem outros requisitos. O edital sempre traz requisitos para investidura no carro, que é o mínimo. O que vocês estão vendo nesse edital é o mínimo que precisa ter. Ser maior de 18 e ser brasileiro. São os requisitos mínimos. Das vagas também. Lembra, como INSS, você não sei como vai estar esse edital, mas em regra você não escolhe a localidade. Na minha época, você fazia o edital para o INSS, você era aprovado, você era lotado conforme tinha vaga. Ou seja, você sou de São Paulo, tem vaga em Manaus. Você podia optar por ir ou não ir, tomar posse ou não. Tá? Mas isso depende muito varia de edital para edital. Por isso que é sempre bom ler o edital. Mas me diga uma coisa, Eduardo, se eu opto por não ir para Manaus, eu falo assim, não, eu quero ficar na região de São Paulo. Quando eu recuso Manaus, eu perco a vaga ou vai de edital? Você perde a vaga. Por quê? Aqui é por ordem de aprovação. Eles vão abrindo a vaga conforme a ordem de aprovação. Que no edital específico, que eu não quero, desculpa, eu não lembro desse edital direito, mas tem edital que fala, são 10 vagas para São Paulo e você pode optar por São Paulo. Mas a maioria dos editais são 1.000 vagas para o Brasil. Eu posso escolher o lugar que eu quero. Você vai poder, desde que o edital permita. Daí você vai concorrer só para aquelas vagas. Por isso que é importante ler o edital. Para você saber não só a vaga que está concorrendo, mas o local dessa vaga. Que eu lembro na mentoria passada, tinha uma menina que tinha dificuldade de localidade. Era você, Emanuele? Desculpa. Sim, era eu sim. Então, daí, lembrar sempre, vai ler o edital, prestar atenção nessa parte, se tem. Porque, dependendo do concurso, vale a pena ir se deslocar. Dependendo do concurso, não vale. Mas isso é de cada um. Mas sempre prestar atenção. Se o seu edital permite você escolher a localidade, pelo menos a preferência de localidade,
tentar fazer esse jogo. Onde eu acho que tem mais vagas, onde eu consigo me deslocar mais fácil. É algo que é importante saber. Porque a gente, quando faz concurso, a gente não pensa nisso. A gente pensa, quero passar. Depois que passa, você resolve como vai fazer. Mas se você tivesse tudo isso planejado antes, facilita bastante a sua vida. É lógico que isso aí é algo um pouquinho mais estratégico, mas isso aí vai de cada um, como você pretende seguir, tá? Às vezes você fala, poxa, esse salário é maior, então dá para eu arriscar fazer uma dívida para... É algo que é de cada um, tá? Mas é sempre importante ler o edital, porque o edital vai te dar essas dicas. Essas vagas são só para São Paulo, só para o estado de São Paulo. Essas vagas são... Eu já fiz concurso com vaga só para o Nordeste. Poxa, por que você fez? Porque na minha conjuntura, eu achava que valia a pena. Mas a prova era em São Paulo, sim. Eu fiz a prova em São Paulo concorrendo uma vaga no Nordeste. É possível, você pode escolher, dependendo do concurso. Se o concurso te possibilitar isso, você pode escolher a localidade onde você vai tomar posse. Mas tem concursos que não possibilitam isso. Onde tá isso? No edital. Por isso que é importante ler o edital. Poxa, eu gastei um dinheirão com edital, com inscrição, com estudo, fiz a prova. Quando passei, me chamaram no Acre. Poxa, eu não queria, mas estava no edital, que podia ser para qualquer lugar do Brasil. É um risco. Mas também Acre, Eduardo, aí você exagerou, né? Não, mas é verdade, pode ser Acre, pode ser. Sim, que eu estou falando nos extremos, que a gente... Não, tem uma coisa lá, Rio de Janeiro, Minas Gerais, poxa, tranquilo. Aqui dentro do estado de São Paulo. Eu sou de São Paulo, passo em Guarulhos pertinho. Mas tem que sempre considerar que existem outras possibilidades. Não só a possibilidade que você quer quando você vai fazer um concurso. Por isso que é importante. Eu sou meio repetitivo falando de edital, porque eu sofri muito com o edital. Porque tinha concurso que eu me inscrevi e não li o edital. A gente era pego de surpresa. Poxa, antigamente, no direito tinha uma prova que uma errada não leva uma certa, dessa CESP. Imagina a tragédia. Eram 200 itens, sendo que se você acertar 100 e errar 100, você zerava a prova. Lógico, esses concursos que uma certa não uma errada, você podia deixar em branco. Mas também a outra grande questão, quando eu vou deixar em branco? Se eu vou deixar em branco, se vale a pena. Você só vai saber isso depois que você estudar muito. Mas eu estou falando tudo isso por quê? Porque é fundamental saber o edital. Quem passa no concurso é quem conhece o edital. Não só das matérias, mas esses detalhezinhos. Poxa, a provas não são 5 testes, são 4, são 180 testes, são 100 testes. Porque daí já estou entrando na especialidade da Maria, que é organização de prova, como se organizar para fazer a prova. De quantos testes preciso fazer, descansar. Que não tem o mais triste do concurso é que não tem... Os concursos não é uma forminha, todos são iguais. Todos chamam concursos, mas cada instituição que faz tem uma fórmula diferente. Tem um modelo diferente. Daí, por isso que é importante saber o edital. Eu já contei, acho que na mentoria passada, que eu perdi uma vaga porque eu era 3 meses mais novo. Onde estava essa definição? Estava no edital. Daí sempre tem as vagas dos candidatos com necessidades especiais. Isso aqui acho que não... Gente, eu fiz questão de passar aí, folha por folha com vocês. Eu sei que demora, para vocês verem que o edital é longo, mas a gente precisa tomar cuidado com cada detalhezinho desse. A perícia médica, em regra, é só para saber se você
tem condições ou não de fazer, de sendo aprovado. É como se fosse o admissional de um emprego normal, tirando alguns concursos excepcionais, como Polícia Federal, Polícia Civil, que existem, que determinam questões de saúde, tá? Ah, você tem uma doença, é cardiopata, problema de coração, daí você não pode ser, daí tem, o edital te limita, fala, quem quer ser policial federal não pode ter essa condição de saúde. Por quê? Você vai estar em risco iminente, você vai estar correndo, isso te leva a uma exaustão que pode te levar a um dano físico. Então, mas em regra, isso só é para alguns editais. Para a maioria, a perícia médica é como se fosse um admissional, tá, gente? E também para quem se declara como portador de necessidades especiais, que, antes que eu esqueça, tá? Hoje, dependendo do concurso, dependendo lá no médico que você tiver, as pessoas portadoras de TDAH tem alguns ajustes que, se você pedir na hora da inscrição, que os editais dão um caminho correto de fazer isso, você não é benefício, mas vocês têm um ajuste no tempo de prova, tá? Por exemplo, isso, eu espero não estar falando muita besteira, uma amiga minha tinha TDAH, numa prova, ela tinha um horário diferenciado, ficava numa sala diferente para alunos com TDAH, porque ela tinha uma hora a mais, porque era comprovado que ela não conseguiria fazer uma prova em 5 horas. Para quem tem essa condição, eles conseguiam mais 1 hora de prova, por causa da condição especial. Eu acredito que isso ainda vale, mas precisa procurar. Não sei se é o caso de alguém aqui, mas no futuro, se vocês conhecerem alguém que tenha alguma questão de déficit de atenção, vale a pena correr atrás, porque dá-se mais equilíbrio ao concurso, tá? Porque eu não vou falar em justiça, porque não é justiça, porque a gente sabe que é algo muito complicado. A pessoa com TDAH tem muita dificuldade. E se a gente não acolhe elas vão se sentir cada vez piores. No concurso é a mesma coisa. O concurso é feito para todo mundo passar e ter chances iguais. A maioria dos concursos, para dar chances iguais, pessoas com condições especiais têm não é benefício, tem alguns ajustes para poder competir com menos desigualdade, vamos dizer assim, porque eu acho que fica mais correto, tá, gente? E não assustem com o tamanho de... Tá, poxa, é muita folha, é muita informação, mas a gente precisa. Tem a vaga para candidatos negros, também a maioria dos concursos, hoje já todos tem, se for a condição de vocês, é interessante também. Daí vem a parte chata. O valor está defasado, tá, gente? Mas assim, a gente sempre paga taxa de inscrição, eles definem a forma de pagamento, definem quanto tem que pagar. Poxa, gente, paguei no boleto no dia errado, não vai fazer inscrição não é aceita, então tem que tomar muito cuidado. Ver data limite não só da inscrição, como do pagamento, gente. Isso daí é algo que é fundamental, tomar esses cuidados. Poxa, tem concurso que dá isenção, sim, tem concurso que dá isenção. Então, você tem que ver no edital do concurso as datas de isenção, os documentos que você precisa ter e enviar para pedir a isenção, o período que você pode pedir, o período que eles vão definir ou não. Tá? Eu falo isso para vocês terem cuidado quando for fazer a inscrição, que essa parte é importante também. Aqui está falando sobre o concurso, falando sobre pagamento.
Ó, como eu falei, dos procedimentos para o pedido de taxa de isenção, todo edital tem. Então, é algo que precisa prestar muita atenção, como eu já falei. Como todo edital, ele é chato, é detalhista, mas feliz ou infelizmente a gente tem que precisar ler o edital de ponta a ponta para não ter problemas. Ó, dos procedimentos para solicitação de atendimento especial, os editais estão cada vez mais abrangentes quanto a isso, tá? Eles estão atendendo mais às necessidades do concurseiro, as necessidades especiais, ali estão falando da mãe que necessita alimentar de mamar para o filho, tem todas as condições que eu já falei. Às vezes, mas esse daí não faz parte desse quesito. Legal, daí você só lê por cima para ver se tem alguma coisa que interessa, depois já vai pulando. Agora já vem a parte que vocês começam a ficar mais tensos, que é quando explica como vai ser a prova, tá? Aqui, das provas objetivas, será aplicado no exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo os objetos de avaliação constantes do item 14 desse edital, conforme o quadro a seguir. Aqui são, nesse caso específico, são 2 dias de provas, tá? Na verdade, são 2 momentos de prova, um de manhã e de tarde. A primeira prova com 50 itens, a segunda com 70, ambas com 3 horas e meia de duração. E daí, o tempo de prova varia o tempo de prova e o número de itens varia de concurso para concurso, tá? Nesse concurso, eram 50 de manhã e 70 à tarde, 3 horas e meia cada prova. Presta atenção também no lugar que vai fazer a prova, tá? Horário, é a mesma história do vestibular. 1 minuto de atraso significa que você não vai fazer prova. Igualzinho, todo mundo vê quando tem a FUVEST, a porta fechando. Acontece em concurso público também. Tudo igualzinho. Falou que fecha 3 horas. Deu 3 horas, toca a sirene, eles fecham o portão. Tá? Por isso que tem que tomar cuidado com o horário. Todas essas dicas, chegar mais cedo, evitar de sair muito em cima da hora, lembrar de levar as coisas que o edital permite, ver o que o edital permite. As provas objetivas. Aqui ele está falando como vai ser a prova, tá? As provas de caráter eliminatório valendo 120 pontos, abrangerão os objetivos de cada avaliação constantes no item 14 do edital. Que nem eu falei, é prova CESP, a tradicional. Cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será certo ou errado de acordo com o comando a que se refere o item. Haverá na folha de respostas para cada item 2 campos de marcação. O campo designado com C, que é o certo, que deverá ser preenchido pelo candidato cujo julgue o item certo, e o campo designado com o código E, que deverá ser preenchido pelo candidato cujo julgue o item errado. Para obter a pontuação no item, o candidato deverá marcar e somente um dos campos da folha de respostas. O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas nesse edital e nas folhas de resposta. Em hipótese alguma, haverá substituição de folhas de respostas por motivos de erro do candidato. Como eu falei antes, essa foi uma prova CESP tradicional, de certo ou errado. Tá? Aqui, pelo visto, não tinha a opção de não responder. Então, não tem anulação, uma certa, uma errada. Eles não se anulam, é por acúmulo mesmo de itens, certo? E uma coisa interessante aqui é lembrar, gente, só passe a resposta quando tiver certeza, a caneta quando tiver certeza,
Se for usar o lápis, em regra não pode, mas se deixarem usar o lápis, faz de levinho, porque essas folhas rasgam, se você tentar apagar muito forte, e se rasgar eles não trocam. Ter o máximo de cuidado com o gabarito, tá? E ter o máximo de cuidado para passar a resposta no gabarito. Eu já errei a sequência. Eu estava passando na pressa e errei a sequência. Passei 15 testes errados, tá? Da minha resposta. Dos 15, eu tinha acertado 10. Daí isso destrói uma prova, destrói um concurso. Por isso, atenção máxima, gente. Engraçado, eu vou lendo, desculpa, gente, só fazer um parênteses. Eu vou lendo esses testes, eu vou lembrando das minhas histórias. Poxa, eu passei um teste errado. Um amigo meu passou um teste errado para o gabarito. Ele foi apagar, rasgou a folha, anularam a prova dele. Por isso, tome muito cuidado, gente. Só passe em definitivo a caneta. Eu já tô saindo da minha esfera, mas é só um aviso, gente. Tem que tomar muito cuidado. Principalmente agora que define uma parte do futuro de vocês. Hoje define o futuro imediato, o concurso. Poxa, quero prestar o concurso, começar a trabalhar, juntar meu dinheiro para poder fazer minhas coisas. Lembrar disso quando estiver fazendo a prova. Não de um jeito que te pressione, mas de um jeito que te acalme e que te dê uma certa segurança para, na hora que for passar consciente. Minha resposta é essa, eu vou passar essa para o gabarito, porque é essa resposta que eu entendo ser a melhor para a resposta. Tá? Eduardo, só te interrompendo um pouquinho, o tempo está passando muito rápido. Tem mais alguma outra coisa assim, muito importante do edital? Porque a gente vai precisar deixar um tempinho para perguntas. Não. Aqui não, que é mais para ressaltar. Estudem bastante. Aqui talvez é só passar nas matérias e ressaltar, para prestar bastante atenção no edital, tá? Ler o edital de cabo a rabo é chato, são muitas páginas, é muito detalhezinho, tal. Aqui só para falar o edital vai falar sobre localização, critério de desempate, convocação para escolha de vaga. E no final de tudo, de todo o edital, vai falar sobre as matérias. Tá? O que vai cair, o que não vai cair. Acho que o que eu quis mostrar mesmo hoje é a importância do edital. Cada detalhe do edital conta. E aqui eu não achei, tá? Mas geralmente no edital consta o tipo de caneta que você vai poder fazer a prova. Tá? Deixa eu interromper o compartilhamento. Perfeito. Lembrar, geralmente eles pedem para usar uma caneta esferográfica Bic, em regra preta. Mas isso está constando no edital. O que pode levar, o que não pode levar, se pode ou não usar relógio. Eu bato muito na tecla do edital porque a coisa mais importante do edital é ele saber. É lógico, é importante estudar, o edital vai trazer as matérias, mas não adianta estudar as matérias do edital se você não souber como é a prova e o que você pode usar na prova e onde vai ser a prova. Perfeito. Guardem as perguntas para depois, para a gente perguntar tudo junto. Se tiver alguma dúvida, pergunta para o Eduardo e pergunta para mim. Eu vou passar aqui rapidinho, tá? Vocês devem estar me vendo aí, né? O arquivo, ok? Então, é o seguinte, o que eu fiz? O que eu vou falar para vocês, obviamente que eu nunca preparei pessoas para fazer concurso público, mas prova de residência em medicina, vestibulares, sim. Então, o que eu tentei aqui foi o seguinte, eu peguei como exemplo aqui esse concurso do INSS e falei assim, se eu tivesse que estudar para essa prova, eu estudaria assim. A única coisa que eu fiz de diferente foi que eu fiz de conta que essas 120 questões iriam cair em 3 horas e meia para não ter que ficar fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Então, vou te explicar o que faria nessa prova.
Então, a gente tem aqui conhecimentos básicos 50, os específicos 70, são 120 questões, faz de conta que são só 3 horas e 30 de prova, para 120 questões, a gente já sabe que, né, é cedo à tarde, e tipos de questões, pode ser certo ou errado, ou pode ser múltipla escolha. Esse um aqui especificamente é certo e errado, e como ele colocou, 1 ponto para cada resposta correta, menos 1 para cada resposta negativa, e se você deixar em branco, você nem ganha nem perde. Ou em branco, ou nesse edital, se você marcar as 2 opções, também você não ganha nem perde. Mas aí fica a dúvida, fala assim, poxa vida, mas eu posso correr o risco de acertar, mas também você pode correr o risco de errar. Então, quando ele fala assim, você só vai saber se você vai deixar em branco ou chutar na hora se você tiver mais ou menos certo de que você tem condições de acertar. Porque chute por chute é preferível você garantir o 0, e não você corre o risco de cair no menos 1, nessa prova específica, tá? Eu coloquei aqui, para vocês verem, nesta prova que ele mostrou, os itens de língua portuguesa. Então, está falando assim, ó, que para esse nível tal, analista do Seguro Social, tá? Vai cair esses tópicos de língua portuguesa, às vezes cai redação, às vezes não, tá? Se tiver redação, nós vamos falar. Aí coloquei, vai cair esses itens para raciocínio lógico, eu coloquei todos, tá? Tanto para língua portuguesa quanto para lógica, para vocês terem uma ideia de conteúdo. Depois, noções de informática, coloquei tudo. Quando chega no direito, aí eu boto etc, porque se a gente olhar lá o edital, vão ter, sei lá, 50 itens de direito constitucional, administrativo, legislação previdenciária e assim por diante. É tudo com etc, porque é muita coisa para estudar. E nós temos os conhecimentos específicos para o cargo, que aí vem, de novo, aquela batelada de coisa. Então, você fala assim, gente, por onde que eu começo a estudar? É muita coisa, você tem que estudar cada subitem. Eu estou falando para você que dentro de cada etc desse aqui, ó, lá no edital, tem uns 50 itens, fora esses outros aqui que estão lá e eu coloquei todos para você, e que não é pouca coisa, tá? Bom, vamos lá. Como é que você divide o que você vai estudar e quanto você vai estudar? Existem 2 coisas. Existem a ordem do que eu gosto e o do que eu tenho facilidade, tá? Então, necessariamente, o fato de você ter facilidade de entender exercícios de matemática não significa que você goste de matemática e vai seguir o curso de engenharia. Você pode ter facilidade com matemática, mas você resolve fazer medicina, resolve fazer música, tá? Então, por isso que é importante você pegar dentro quando você pega o edital e vê as matérias, os subtópicos, né, de matérias, que é importante você dividir entre o que você gosta e o que você tem facilidade. Obviamente que eu coloquei aqui aleatório, tá? Como se eu fosse fazer alguma coisa. Então, você pode ver aqui, ordem do eu gosto. Ah, eu gosto de língua portuguesa. Quando eu coloco por número, é que vocês vão ter que falar mesmo, do mais para o menos, tá? Então, o que eu mais gosto é língua portuguesa, depois informática, etc e tal, e chego até o 8, porque tem 8 itens nesse edital. Depois, você vai colocar a ordem de facilidade pelas disciplinas. Podem ver que língua portuguesa casou. Tanto é o primeiro lugar no gosto, quanto é o primeiro lugar na facilidade. Mas, se você olhar o número 2, você gosta de informática, porém, você tem mais facilidade em legislação previdenciária, por exemplo, tá? Por que que nós fazemos isso? Nós fazemos isso entre gosto e facilidade porque, com todo respeito, o gosto não vai servir para muita coisa, não. Que bom que você gosta ou não gosta, tá? Que ótimo. O que vai estipular a sua forma de estudo é a facilidade. E isso, gente, serve para qualquer tipo de prova que você, vestibular, prova, concurso que você for fazer na vida, tá? Estou dizendo, da mesma forma que eu preparo pessoas para vestibular, eu preparo para residência. Porque quem vai fazer residência, por exemplo, tem que saber clínica médica, clínica da família, cardiologia, blá, blá, blá. Então, também tem esses montes de disciplinas. Quando você separa as disciplinas por facilidade, é onde você vai
é o que te ajuda a escolher o que você vai estudar e quando. Então, está valendo aqui a minha ordem de facilidade pelas disciplinas. E essa ordem vai servir, inclusive, para o dia do concurso público. Esse exemplo que o Eduardo nos trouxe, ele reparte o concurso público, a prova, em 2 períodos. O conhecimento objetivo e o conhecimento específico. Mas não necessariamente. Outros concursos vão acontecer num período só, então você vai, vamos dizer, vai cair as 8 disciplinas, as 8 temas no mesmo horário, tá? Então, esta aqui é a minha ordem de facilidade de matéria. Eu tenho que eu gosto mais de língua portuguesa, legislação, direito, informática, papapá, papapá. Aí eu venho, em cima desta ordem que eu fiz, de 1 a 8, de 1 a 8 aqui por conta de, repito, desse concurso especificamente, eu vou montar o meu calendário de estudo da semana, tá? Para facilitar, eu acho que, não, eu vou continuar com esses temas horrorosos e grandes aqui, porque para facilitar seria história, geografia, inglês, português, mas vou continuar aqui. Então, vamos lá. Como é que se chama? A Clélia, né, virou e falou assim que gostaria de saber de foco. Para tudo, foco para trabalhar, foco para estudar, foco para tudo, tá? O número 1 aqui, que eu coloco, que é nunca deixar o celular perto de você enquanto estiver estudando, mesmo no modo avião, isso não é um conselho. Isso, para quem eu mentoro, etc., é inegociável, tá? Não é conselho, é inegociável. Você não pode estar no mesmo cômodo que o seu celular. Mas Maria Rita não tem jeito, tem. Dê seu jeito, dê seu jeito. Então, família, filho meu, como é que ele estuda? Até hoje, eu tenho um filho estudando até hoje. Ele está no quarto estudando e o celular está lá na cozinha, no modo avião. Mas se eu deixar o modo avião do meu lado, se alguém me mandar uma mensagem, nem vai entrar, não vai fazer barulho. Ah, mas você vai querer virar o celular de assim e vai querer ver se alguém mandou mensagem. E isso, gente, vocês não têm noção do tanto que quebra o foco de vocês, o raciocínio de vocês. Então, isso é uma coisa inegociável. Existe um trem chamado, como é que é? Efeito Pomodoro, não sei lá, Pomodoro, que você estuda 20 para 5. Comigo não funciona, nem com os meus mentorados funciona, porque cada um tem seu ritmo. Por exemplo, meu filho, que quando ele prestou vestibular, ele achava que queria engenharia, acabou indo para medicina, mas ele estudava muita matemática. Só que os exercícios de matemática dele demoravam 5, 10 minutos para ele fazer cada exercício. Às vezes era de geometria, era muito complicado. E ele fazia 5, 6 exercícios porque ele estava motivado, entusiasmado. Ele não tinha que parar porque tem que parar, tá? Então, esse tempo que você dá uma paradinha de 5 a 10 minutos quando você está estudando, ele é também inegociável. E não é só parar. Por que o seu celular está lá na cozinha? Porque você tem que parar, você tem que levantar da cadeira, você tem que sair do quarto, você tem que fazer qualquer coisa fora do quarto. Então, o que você vai fazer? Você vai sair da sua mesa de estudo, vai lá na cozinha, vai beber sua água e vai pegar o celular, tirar do modo avião, ver quem mandou mensagem, o que aconteceu, Instagram, papapá, volta para o modo avião e você volta para o quarto. Tem que sair do quarto. Se você vai conseguir fazer meia hora, 40 minutos, 1 hora, depende do dia e depende do que você vai estar estudando. Pode ser, por exemplo, que você esteja estudando língua portuguesa e esteja uma chatice com aqueles textos longuíssimos, aí você para meia hora e vai embora. Se você está no raciocínio lógico, você está pilhado, você pega e dá mais tempo, mas você só para. Durante um tempo você para, porque senão a cabeça fica muito cansada, tá? E aí, como é que você vai fazer para dividir o que você vai estudar? Porque é muita coisa. E aí que vem a importância da sua lista de 1 a 8 do que você tem facilidade, tá? Vamos lá. Você começa a semana com aquilo que você pôs número 1 lá em cima.
tá? Mas você, no caso, por exemplo, se eu estou dando esse conselho para quem está prestando FUVEST, eu vou falar assim para ele, ó, nunca estude, você tem que estudar 2 disciplinas por dia, 3 não pode, são 2, uma também não dá, tá? No caso de concurso público, quando você entra, por exemplo, dentro do campo de direito administrativo, você tem 50 coisas lá, então é muita variação. Eu não conto o direito administrativo como uma coisa só, mas se você tem 50 coisas dentro do direito administrativo, você tem que escolher umas 10 que você vai estudar naquela segunda-feira. 10 é muito? 5? 5 é muito? 3, mas na próxima segunda vão ser outras 3 e assim por diante. Então, você começa a sua segunda-feira com a matéria que você mais gosta. No caso desse concurso de INSS especificamente, você tem, além dos vários direitos, você tem 2, vamos dizer assim, que é da área de exatas, vamos dizer, que seria a informática e o raciocínio lógico. Obviamente que você não vai colocar os 2 juntos. Você nunca vai estudar exatas com exatas, humanas com humanas, biológicos com biológicos, se fosse no caso da FUVEST. Então, aqui, a melhor forma que eu encontrei foi essa que eu coloquei para vocês, de acordo com os 8 itens que eu coloquei lá em cima. Língua portuguesa e direito administrativo, informática e legislação previdenciária e assim por diante. Note que na terça está informática e na quinta está o raciocínio lógico, tá? Só que nós estamos falando de 8 temas para esse concurso e nós temos 10 temas, porque é de segunda a sexta. Notem que eu coloco quarta-feira, conhecimento específico, sexta-feira, conhecimento específico e conhecimento específico. Maria Rita, você acabou de falar que no mesmo dia você não pode ter a mesma coisa. Não, por quê? Se você entra no edital e você olha os 50 subitens que tem lá dentro do conhecimento específico, dá para você fazer uma variação enorme. Então, na sexta-feira, para esse edital, que tem 70 questões de conhecimento específico, você tem 3 sessões para estudar durante a semana. Cada edital, cada concurso muda. O que nunca muda é exatamente isso aqui. Celular longe do seu quarto, parar de tempos e tempos e fazer essa listinha da facilidade. E aí aqui você vai temos 8, tá? Se for 9, Maria Rita, cara, vai ser um dia com 2, um dia 2, 2, 2 e 3. Na sexta-feira é outra coisa, tá? Então, é assim que isso não muda, é só você pegar os temas. Continuando, então eu separei de segunda a sexta-feira. Aí vocês vão falar assim, Maria Rita, o que significa essa interrogação hora? Bom, não fiquem irritados nem bravos, mas se você é um aluno de turmas IME, ITA, para fazer faculdade de engenharia no ITA e no IME, eu vou falar para você que você tem que estudar de 10 a 12 horas por dia. E você fala, ô louco. Pois é, ô louco mesmo, mas é o que se estuda. IME e ITA, eles estudam 10 a 12 horas por dia, já descontado banho, almoço e jantar. Tá? Então, eles vão das 7 ao meio-dia, descansam 2 horinhas, das 2 às 6, descansa mais um pouquinho, das 8 às 10, e é o que eles fazem de segunda a segunda. Se você está estudando para residência médica, não é diferente. Enquanto o horário que você não está trabalhando, você está estudando, e sábado e domingo. E vestibular, não são 10, 12 horas, são 8 horas, porque o jovem ainda não está acostumado. Concurso público, eu nunca tive experiência, mas escutando o Eduardo falar com vocês da outra vez que nós nos reunimos, não deveria ser diferente. Porém, volto aqui, esse seria o mundo ideal. Você não trabalha, você não tem que limpar a casa, cozinhar, ou dirigir um carro, ou trabalhar, ou ajudar o pai, nada. Você é uma pessoa que está disponível para o estudo, então você deveria estudar 10 horas por dia. Mas não é o que acontece. Então, quando eu coloco aqui ponto de interrogação, é porque eu não sei o tanto de horas que você vai estudar, mas você sabe, e não pode ter preguiça. Então, o que você vai fazer? O que seria aqui o mundo menos ideal, tá? Vamos supor, nós temos aqui, não sei se ela está nos ouvindo, a Clélia, que está trabalhando online, vamos supor, faz faculdade, faz cursos, e vamos supor que ela queira
prestar um concurso público, só que ela está na faculdade. Ela vai ter disponível 4, 5 horas no máximo para estudar. E aí? O que a gente faz? É óbvio, você vai pegar, eu tenho só 4 horas, então eu vou estudar 2 horas de língua portuguesa e 2 horas de direito administrativo na segunda-feira. Vai dividir igualzinho o tempo para uma e para outra, tá? Lembrando que não pode ter preguiça. Ela fala assim, na verdade, eu poderia estudar 5, mas eu vou colocar só 4. Não, senhores, colocam 5, se quiser passar. Em qualquer concurso, em qualquer vestibular. Porque enquanto você está 1 hora descansando, tem alguém estudando que nem um condenado, tá? Mas aí você fala assim, tá, entendi, mas e aí, sábado e domingo? Sábado e domingo não é descanso, tá? Para quem estuda, não é descanso. O que acontece no sábado e no domingo? Vamos lá. Se for um concurso onde houver uma redação, sábado de manhã é dia de fazer redação. Mas não adianta só fazer a redação, você vai ter que correr atrás de alguém que corrija a sua redação. Hoje em dia, se você tiver que estudar com redação, existem plataformas gratuitas que você faz o upload da sua redação, ele te dá uma nota. Se você fala assim, essa é uma redação estilo Enem, te devolve com uma nota. Hoje mesmo, uma mentorada minha estava toda feliz, ela está no 2º ano do ensino médio ainda, mas ela pulou de 480 para 660 Enem. Ela falou assim, eu sei que está longe, mas eu dei um pulo enorme. Eu falei, nossa, estou super feliz por você. Então, que ela usa sempre a mesma plataforma, ela tem uma ideia melhor se ela está evoluindo ou não, tá? Então, tem redação no seu concurso? É sábado de manhã. Acorde, não precisa acordar às 7 nem 8, mas acorde e faça a sua redação 4 por mês. E nós precisamos que alguém corrija, óbvio. Se for um concurso que exige redação, você vai fazer o quê? Vai entrar nas redações, nos temas já abordados nesse concurso, vai ver se busca na internet uma redação que foi nota 1000 desse concurso e vai se espelhar nela, tá? Mas não adianta fazer redação daquele tipo assim, vou fazer redação, vou tratar vocês agora como adolescentes, tá? Que moram com pai e mãe, não sei se é o caso de todos vocês, né? Então, você vai falar assim, vou fazer, mãe, pai, vou fazer redação aqui, tá? Aí você começa a fazer a redação, aí sua mãe fica morrendo de dó de você, vai lá, bate na porta, entrega um cafezinho com uma bolachinha, minha filha, não sei o que, aí você para, aí você vai responder o celular, ei! Então não faça. Redação é assim, cronômetro no relógio, porque o celular está lá na cozinha no modo avião, tá? Então, o seu concurso vai falar assim, tem redação. E a prova dura 4 horas e são 90 questões. Então, você fala assim, cara, eu tenho que fazer redação em 1 hora e para sobrar 3 para fazer as questões. 1 hora será. 1 hora será. A redação tem que ser feita em 1 hora. E esse 1 hora significa ler os textos que eles vão te fornecer no concurso, fazer a historinha da redação lá, o rascunho, e já escrever a redação. Tá? Se não... E é tudo numa hora. Aí você faz tudo em 1 hora, você está treinando na sua casa, você está estudando. Aí você pega e fala assim, cara, hoje eu tentei fazer redação em 1 hora e não consegui. Demorei 1 hora e 20. Gente, vocês vão ter que ter, para o resto da vida de vocês, para tudo que vocês forem fazer, eu sei que vocês são geração digital, mas vocês têm que ter, se vocês estiverem me vendo, vocês têm que ter papel e caneta. E existe um negócio chamado diário, que é coisa antiga. Hoje em dia, eles pegam o celular, aí eles falam assim, eu vou usar o Note, eu vou usar o Trello, eu vou usar... Não, é um caderninho. Geralmente eu ando com caneta vermelha, azul, roxa, amarela, tá? E nesse caderninho, você vai ter um diário. Então, vai ser assim, segunda-feira, língua portuguesa, 2 horas. Direito administrativo, 2 horas. Só isso. Terça-feira, informática, 1 hora, entre parênteses, tive que sair. Legislação, 2 horas. Só que, além das horas que vocês estudaram naquele dia, vocês vão marcar o número de exercícios que vocês vão fazer de cada matéria. Eu vou explicar o porquê disso. Então, vamos lá.
Tem redação? Redação no sábado de manhã. Não tem redação? Se for concurso onde não se pede redação, escolher 2 disciplinas que têm mais dificuldade. Ah, então só vou estudar 1 hora, porque redação é 1 hora, não, senhor, tá? Quanto mais você estudar, melhor. No mundo perfeito, se cai redação, você faz 4 redações por mês, todo sábado. Mas se não tem redação, melhor para você, porque aí te sobram 3 horas no sábado de manhã, ou 4, se você for uma pessoa aplicada, para estudar mais 2 disciplinas que você tem mais dificuldade. E quando eu falo disciplina, por exemplo, se eu subir lá e eu vou ver aqui, olha, conhecimentos específicos. Só nesse item aqui eu tenho, sei lá, etc., tem uns 50 negocinhos lá. Você pega dentro desses 50, os 5 que você mais tem dificuldades, tá? Você vai saber, porque dificuldade vai na hora. Mas e à tarde no sábado? Eu posso ficar à toa? Não, não pode. Você vai fazer simulado antigo. Isso daqui é a outra coisa que é inegociável. Celular na cozinha no modo avião, dá aquela paradinha essencial para ir lá, tem que sair do quarto, não adianta parar e esticar, tem que sair. E o terceiro que é inegociável, que é o simulado, fazer um simulado antigo no sábado à tarde. Pô, não vou ter vida? Não. Vai ter vida. No sábado, depois das 5 da tarde, você tem vida. Você sai com os amigos, você namora, você come uma pizza. Mas tem que fazer esse simulado e tem que ser no sábado. Como é que funciona o simulado? Cara, nem sei como eu te falar isso de uma forma mais clara. O simulado tem que ser exatamente uma cópia do que você vai fazer no dia do concurso. Pegando esse concurso como exemplo. Esse concurso, ele tem 50 questões objetivas e outras 70 específicas. As 50 questões do conhecimento objetivo, você vai baixar a prova na internet. Eu baixei aqui, eu vi como é que funciona, tá? E você vai ver que tá lá de 1 a 50 para você marcar certo ou errado. Só que ele está bem definidozinho o que é informática, o que é raciocínio lógico, o que é direito isso, direito aquilo, legislação, tá? Então, dá para você, quando você lê as questões, saber, não vai estar dividido por, né, tópico, vai estar todos 50 lá, mas dá para você saber quem é você, os tópicos. E aí, o que acontece? No simulado antigo, se você vai ter 3 horas e meia de prova no dia, você vai ter 3 horas e meia na sua casa. Não pode fazer o simulado em 4. E eu não recomendo fazer em 3h20, eu recomendo 3h30. Se dá em 3 horas e meia, 3 horas e meia. Geralmente, eu não sei, o Eduardo vai me falar, mas em todas as provas de vestibular, você pode sair da sala para ir ao banheiro. Pode, Eduardo? Pronto, perfeito. Você vai ter hora para ir no banheiro. Ah, mas não estou com vontade, mas você vai mesmo assim. Então, você vai fazer teu simulado, é assim, você vai começar, são 50 questões, você vai falar assim, cara, eles vão deixar eu sair do banheiro, para ir no banheiro uma vez. Então, eu vou sair ao banheiro depois de 1h40 de prova. E você começa a fazer a prova. Quando deu 1h40, você levanta a mão e vai ao banheiro. Com vontade ou sem vontade. O que você vai comer no simulado? Gente, na minha prova de mestrado, quando eu fiz mestrado, eu acho que é uma das provas mais difíceis, mais do que doutorado até, né? Eu não tô de sacanagem. Teve uma pessoa ao meu lado que levou meio supermercado. Gente, era um saco de supermercado, devia ter tudo ali, bolacha, chocolate, suco, mas era um saco. Vocês, de preferência, não sou louca, ouçam-me, de preferência, vocês vão comer exatamente no dia que você fizer o simulado, o que você for comer no dia do concurso, tá? Não sei porquê, de cada 10 jovens que eu mentoro, 7 escolhem aquele chocolate Snickers, porque tem amendoim, porque tem chocolate, porque é doce, porque é salgado, porque não sei porquê. Então, vai fazer o simulado, ele vai durar 3 horas e meia, avisa na sua casa que não é ninguém para te incomodar nessas 3 horas e meia, pare para ir ao banheiro na tua casa, depois de 1h40, coma seu chocolatezinho e nós vamos
montar a ordem que você vai fazer o seu concurso, tá? E no domingo, tô de folga? Não. No domingo, por incrível que pareça, vai ser o dia mais importante de estudo da semana, porque você só aprende errando e você erra e você só aprende corrigindo o seu erro. Então, no domingo, é dia de você estudar todas essas questões que você errou na semana e no simulado. Como assim? Você vai fazer um simulado, de 50, você acertou 30. Por que você errou essa 20? Aí você vai atrás da teoria. Agora você vai lá na teoria e saber por que você errou. Era X, não era cozido, era frito, não era Y, não era Z. E você vai lembrar quando você lá na frente for fazer um concurso, uma prova, você vai lembrar, essa questão muito parecida com aquela que eu errei. Essa eu não erro mais. É o dia mais importante. Mas é um dia que você também não precisa ficar sentado na sua escrivaninha, na mesa. Não, você pode corrigir as questões deitado na cama, você pode abrir computador e livro, você pode estar mais relaxado. Mas você tem que fazer as correções. Gente, eu peço desculpa pela hora, mas nós vamos entrar um pouquinho mais aqui. Como que você faz os exercícios quando estiver estudando? Você vai estudar fazendo exercícios, tá? Você busca exercícios nas plataformas que ofereçam resolução comentada, sempre tem no YouTube, ou então põe a prova com gabarito e comentado. E mesmo se você não tiver ideia de como faz alguma coisa, você tem que chutar. Não pode deixar nada em branco, tá? Se chutou e acertou, por sorte, que bom, mas todo exercício que você chutar, você tem que marcar um X. Então, você vai estudar, não é lendo teoria, é fazendo exercício daquela teoria. A internet está cheia e vocês devem ter apostilas 1000 sobre isso. É o contrário. Não é que você lê a teoria e fala e vai fazer o exercício. Não, você faz o exercício e depois você volta para a teoria. Para aqueles que já estão estudando há um tempo, obviamente, tá? Não para quem está no primeiro ano do ensino médio ou que nunca prestou um concurso e abriu um livro de direito a respeito. Óbvio. Para cada exercício que você fizer, anote com um tique quando acertar. Tipo, acertei, sei por que eu acertei, isso aí não vou errar nunca. Se você fizer um exercício e ficar na dúvida, já bota um círculozinho. Aí você olha a resposta. Se você acertou, tá? E você colocou, fez um círculo, mas está na dúvida. Aí você olha a resposta. Se você errou, mas sabe que errou, mas sabe que, errei, mas é porque eu não prestei atenção, bota um tique. Se errou porque não sabia, é X, tá? Anote com X os exercícios que errar e não tiver ideia de como deveriam ser feitos. O que você vai fazer? No domingo, você vai pegar todos os exercícios da semana que tem um X e vai estudar a teoria deles. Mas aí você vai ler um livro, você vai ler um capítulo inteiro. Não. Vai para a internet, é maravilhosa. Com o chat, então, Nossa Senhora. Entendeu? Você vai querer saber, eu coloquei norte, mas tá falando que é sul. Por que que é sul? Aí você vai lá, por que que é sul na pergunta, tá. Vai sair. É isso. É rapidíssimo, tá? Mas tem que fazer. É a única forma que você vai aprender. Simulados, como eu já te disse, sempre feito ao sábado, sempre na mesma ordem das disciplinas. Qual é essa ordem? Quando você vai fazer um simulado, se você vai colocar vou prestar INSS, e é assim que funciona, 50, objetivo, blá, blá, blá. Eu vou falar agora em termos de FUVEST para ficar mais fácil, tá? Então, quando você começa um vestibular da FUVEST, por exemplo, você nunca começa com a matéria que você mais tem facilidade. Por isso da importância lá em cima do que nós fizemos. Por que não? Vamos supor que a sua maior facilidade aqui nesse concurso seja raciocínio lógico. E aí você fala assim, cara, vou começar por isso aqui, porque eu sei que eu já sou boa aí, eu já mato esse assunto. E vai que naquele ano, justamente aquela prova, o pessoal resolveu te
extrapolar, para não falar outra palavra, né, que eu sou uma dama educada, na prova de raciocínio lógico. E aí você olha aquilo e se arrepia toda. Você fala, gente do céu, se eu sou boa nisso e não estou sabendo fazer o básico, estou danada. E aí, minha filha, vai dar branco, preto, transparente, vai ficar nervosa, vai suar, não adianta respirar que nem grávida, que eu falo, né? Tem que falar, respire, vai ficar nervosa. Então, o que você faz? Você nunca começa a prova por aquilo que você mais sabe. Você vai começar pelo número 3 do que você mais sabe. E aí você vai intercalando. Então, você fala assim, eu vou falar em FUVEST para ficar mais fácil. Eu vou começar por biologia, porque eu sou muito boa em inglês, mas eu vou começar por biologia, depois eu caio para química, para matemática, aí eu faço o que eu sei, que é o inglês, e vou alternando entre exatas, humanas e biológicas, que no caso de vocês aqui seria entre raciocínio lógico, informática e direitos. Tá? Você vai intercalando. Repito, a prova dessa aqui que eu busquei na internet daria para fazer isso, tá? Eu não sei os outros concursos, que não chequei todos. Então, a ordem, se você for treinar para essa prova, você vai fazer 10 simulados para essa prova e a ordem vai ser 10 vezes a mesma coisa e vai parar no 1h40 e vai fazer xixi com vontade ou sem, vai beber água e vai comer o mesmo chocolate, porque no dia que você for fazer essa prova de verdade, várias variáveis que existem numa prova para te deixar nervosa já não vai mais existir. Você já está tão acostumada que nem é dirigir, sabe? Não tem que ficar pensando se vai mudar a marcha, pisar no acelerador ou no sei lá onde. Hoje em dia é tudo automático, mas embreagem, lembrei, tá? Então, aqui eu coloco esse exemplo que eu peguei de uma prova de FUVEST, que são 5 horas. Então, eu tenho 3 disciplinas, pausa, porque eles deixam sair 2 vezes, tá? FUVEST e Unicamp. Aí eu faço mais 2 provinhas, paro de novo e faço mais 3 e termino a prova. No caso de vocês, nessa prova de 3h30, com certeza vão deixar vocês saírem uma vez só e vocês vão ter, não são 8 temas, tá? Porque conhecimentos específicos é à tarde e os outros são de manhã. Repito, isso daqui é um exemplo do que vocês vão montar para vocês. Cada concurso é um concurso, tá? Se o concurso tiver redação, defina se prefere fazê-la antes, durante ou no final. Isso é muito pessoal, muito pessoal. A minha experiência de vida, eu diria para vocês que 60% preferem fazer no meio da prova, porque eles falam que eles abrem o caderno de prova, vê o tema da redação, começa a fazer os exercícios, vai pensando no tema e vai tendo ideias e coloca uma palavrinha ou outra e depois a redação é mais rápida. Aí vai de casa de vocês, tá? Tanto o que é importante aqui, se tiver redação, é o tal da preparar para a redação, que tem que ser feita em 1 hora no dia do concurso e 1 hora em casa. Não pode ser diferente em casa do que no dia da prova, tá? E para terminar, que são dicas, assim, que vocês acham que é meio absurda, né? Mas no mundo ideal, vocês dormiriam 8 horas por dia. No mundo ideal, tá? Para dormir 8 horas por dia, muitas pessoas... Eu, por exemplo, se eu abrir o celular ou o iPad depois das 9 da noite, eu fico meio um zumbizão, então eu não posso. Eu posso assistir TV, posso ler livro, mas eu não posso, mas vai de cada um. Eu, por exemplo, né, olha, eu não estou prestando nada, tá? Eu estou fazendo aula de italiano porque eu resolvi que eu quero falar italiano porque o sobrenome é Paganini. Eu faço ginástica, eu estou com meu fone de ouvido, ouvindo esses YouTube da vida dando aula de italiano. Eu estou no carro, só tem música italiana. Eu estou fazendo nada, estou lendo um livro, estou jogando no iPad, que eu também sou normal, a televisão está ligada naquela rádio do italiano lá que tem. Então, quanto mais vocês fizerem isso, melhor. Estão dentro de um ônibus, vai demorar, está no trânsito, fone de ouvido e podcast. Tem sobrando, tem sobrando. Quanto mais vocês ouvirem sobre o assunto de direito, de concurso, melhor para vocês, tá? Obviamente que vocês já devem estar carecas de saber as plataformas de estudo, que vocês já têm mais acesso a material. E aí, olha, anotar no caderno o que faz todos os dias. O que estudou, quanto tempo, quantos exercícios fez e quantos acertou. /errou, que eu não coloquei aqui, tá? Por quê? Cara, que nem regime, sabe quando você começa a se pesar? Pô, perdi meio quilo, pô, perdi mais um, você se anima.
Nesse caso de anotar no caderno, não é tanto do regime para você se animar, não. É para saber o que você não conseguiu fazer num dia e que você tem que fazer ainda, ou se dá para você ter uma folguinha, falar, pô, ontem eu estudei 5 horas, hoje eu vou estudar só 4, ou 3, porque ontem eu já estudei, entendeu? É uma forma de você balancear o que você está fazendo. Silêncio no dia do simulado, tá? Silêncio no sentido assim, não sei com quem vocês moram, como é que é o lance da casa de vocês, mas tem que, tipo assim, pai, mãe, fulano, vou fazer simulado, por favor, não me incomodem, não me interrompam, porque se interromper, já não vai ser igual no dia da prova, 3 horas e meia, tá? Não pode. Redação, principalmente, obedecer os horários simulados da redação e anotar seu desempenho diariamente. No simulado, depois de corrigir, anotar quantos pontos fez e separar por disciplina o que mais acertou e o que mais errou. Por quê? Quanto funciona assim para a FUVEST, eu espero que funcione para vocês. Pode ser que vocês se deem super bem em direito constitucional e errem mais em legislação. É uma forma de vocês falarem para vocês mesmos que vocês têm que estudar mais legislação do que direito constitucional. E quando é que vocês vão estudar mais legislação? Ali, ó, naquele dia que eu falei para vocês, que funciona no sábado de manhã. Ou você faz 1 horinha de redação, ou não tiver redação, você escolhe as 2 que você tem mais dificuldade. Como é que eu vou saber? Só vai saber fazendo exercícios. E gostaria de falar para vocês que hoje, por exemplo, nós temos, eu vou te dar uma experiência que não é de concurso, é de medicina, tá? Mas, por exemplo, hoje você tem plataformas para os alunos estudarem para medicina com 200 mil questões. 200 mil questões. Acabei de assinar uma recentemente para o meu filho. Como assim? Pois é. Como é que você estuda? Fazendo questões. Você vai estudar fazendo questões. Mas eu nunca estudei isso na vida. Aí tudo bem, mas se vocês já estão aqui com a gente nesse ambiente de concurso, se vocês nunca estudaram, obviamente que vocês devem estar procurando algum material, alguma coisa, para começar a estudar. Ok, mas para aqueles que já teve contato com o direito ou com o conteúdo que pede no concurso, você tem que fazer o exercício, dá ré, faça o exercício e errou, acertou, e depois você volta e vai estudar a teoria. Se você nunca estudou direito constitucional, não adianta fazer o que eu estou te falando. Isso vale para quem já deu uma estudada, já prestou um concurso ou outro e quer voltar a prestar e quer ter sucesso no que está fazendo. Sempre haverá conteúdos inéditos. Aí também você não é deusa, né? Ou Deus, você não vai saber do nada sair fazendo exercício. Não, você vai dar uma lida no conteúdo, vai ter apostila para isso, tá? Mas, depois que leu o conteúdo, fez alguns exercícios, os próximos, os simulados, é sempre fazendo o exercício e voltando para a teoria. Tá bom? Eu estava vendo aqui, eu não conheço as plataformas, se puderem compartilhar eu agradeço, vou ter que procurar, talvez o Eduardo conheça mais que eu. Eu gostaria de ter esse material em PDF, o que eu Emanuele, é o que eu estou apresentando aqui agora, eu mando para o Boulder, não sei como é que eu faço, tem como eu mandar por aqui, eu nem sei, mas eu mando sim, tá? Já temos aqui, olha, plataforma PCI, concursos, foi nessa plataforma que eu peguei a prova, o simulado, inclusive, para eu dar uma olhada, tá? Enfim, esse PDF eu vou pedir para o Boulder, para a Sasha entregar para vocês, com certeza, tá? Essas dicas, gente, de prova, não é só para concurso, não. Vale para todas as provas que vocês forem fazer na vida. E não se esqueçam dos inegociáveis. Eu vou até falar a minha idade, eu tenho 57 anos, eu estou nisso há bons anos. E é fato, tá? Mas se eu fizer, não adianta. Tá de regime, não adianta você falar, mas se eu comer só um bolinho hoje, um brigadeiro, não emagrece. Se não fizer isso,
não assimila, não aprende, não dá certo. É uma receitinha de bolo, tá bom? Se são 5 ovos, são 5 ovos. A única coisa que eu gostaria de falar para vocês, só para terminar, é que o Eduardo falou isso da outra vez, ficou muito marcado porque é uma crença minha muito forte. É por pouco tempo, é um sacrifício, mas assim, não é a vida inteira. Se você faz um sacrifício pesado durante um tempo, depois que vem a conquista, aí sim é a vida inteira. Aí sim é a vida inteira. Tá? Eduardo, eu estou parando de falar aqui agora, eu peço desculpa, gente, pelo coisa, mas estou abrindo para perguntas, para o Eduardo, para mim. Lembrando que quem fez os concursos e sabe das provas é o Eduardo, tá, gente? Gente, perguntas? Concordo com tudo que você... Eu gosto muito de uma frase, eu não lembro onde eu li, que o sacrifício é momentâneo, o resultado é permanente. Mas é. O pessoal morre de estudar para entrar na faculdade, quando entra, cara, aí é só alegria, e é o resto da vida, né? É o resto da vida. E concursos primeiros são mais complicados, porque a gente geralmente vai tentar abraçar o mundo. Não, o melhor jeito é estudar por questão, que em regra as pessoas não mudam muito o conteúdo. Prova CESP, em regra, isso, eu fazia prova CESP desde os 20 anos fazendo prova CESP. As questões, o conteúdo das questões se repetem. Às vezes colocam um não, tiram não, colocam uma palavra positiva, uma negativa. E daí viram mais. A Clélia tem uma pergunta. Pode fazer, falar, Clélia. Oi, Eduardo. Quanto tempo você tentou e conseguiu depois fazer o concurso público e em que você passou? Eita, nós, vamos lá. É um pouquinho longo, tá? O primeiro concurso público que eu passei foi em 97. Acho que muitos de vocês não tinham nem nascido. Tinha. Eu tinha. Em 97 eu passei para escriturária do Banco do Brasil, tá? Foi o primeiro não foi o primeiro que eu prestei. O primeiro que eu prestei foi técnico de um órgão federal que até foi extinto já. Que eu lembro que era uma prova CESP, eu não conhecia o edital, eu fiz inscrição por fazer. Cai direito, eu faço direito, vou fazer o concurso. Você chega no concurso, você vê o resultado, menos não sei o quê. Nossa, errei muita questão. Era uma prova CESP, eu resolvi, acho que também eram umas 150 itens, respondi todos. Só que eu não tinha lido edital, não tinha estudado direito. Então, as matérias que eu sabia, eu acertei. As que eu não tinha nem ideia, eu acabei chutando, errei tudo. Tá? Por isso que eu fiz foi em anos de 97. Continuei prestando concurso, tal. Eu virei advogado, estava advogando, comecei a prestar concurso no mundo do direito, passei, daí veio uma parte triste da história, que em 2000, em São Paulo, tinha concurso para a primeira instância do Tribunal de Justiça, tinha concurso para a segunda instância do Tribunal de Justiça, e em São Paulo tinha mais 3 tribunais, o primeiro TAC, o primeiro Tribunal de Alçada Civil, o segundo TAC, segundo Tribunal de Alçada Civil, que só analisam matéria não penais, e o TACRIM, que era o segundo grau de matéria penal. Eu passei no 5. Assim, se eu não me engano, as minhas classificações eram 108, eram 200 vagas no primeiro TAC, e eu passei em 180. No segundo TAC eram 50 vagas, eu passei em 54. No TACRIM eram 100 vagas, eu passei em 150. A minha pior colocação foi no TJ, eu tinha passado em 2.000, eram 2.200 vagas.
Nesse meio tempo que eu prestei o concurso, extinguiram o primeiro TAC, o segundo TAC, o TACRIM, e eu não tinha, eu não tinha sido chamado. Tá? E era um concurso que eu estava bem colocado. Daí me chamaram no final de 2006 para o TJ São Paulo. O concurso estava acabando, prescrevendo. Outra coisa que é legal saber, que o concurso tem duração, gente. Em regra, o concurso vale 2 anos, eles podem prorrogar ou não por mais 2, tá? Então, eu fiquei pendurado 4 anos com uma aprovação. Desculpa te cortar, o que isso quer dizer? É entre a classificação que você é aprovado e ser chamado? Sim, porque eles abrem o concurso para o número de vagas, certo? Dependendo do concurso, eles não chamam 1.500 pessoas de uma vez. Eles vão chamando aos poucos. A gente abre 100 vagas. Chamam 50 por causa de dinheiro. Daí eu chamava 50. Na época que eu passei, não era garantia que eu ia tomar posse. Só tinha garantia de posse quem era nomeado. Quem estava dentro do número mínimo nas vagas chamadas e não tinha sido chamado, poderia ou não tomar posse. Hoje, a jurisprudência mudou, tá? Hoje, abre um concurso com 100 vagas. Tem que chamar 100 pessoas. Se não chamou 100 pessoas, chamou 99, você é a 100ª. Não, você obrigatoriamente tem que ser chamado. Tá? Na minha época não tinha isso. Daí tinha que entrar com ação judicial, tal. Eram outros tempos de concurso público. Tá? Mas tudo isso para falar o seguinte: concurso público, hoje em dia você tem um número de vagas. Tá? Você vai passar dentro, e geralmente abre com muita vaga, e não é que, passou, saiu a lista de aprovados, estou na lista de aprovados, vou ser chamado amanhã. Não, eles podem chamar de poucos em poucos. Tá? Por isso que o prazo, sempre atentar o prazo do concurso público. São 2 anos. Então, eles têm 2 anos para te chamar. Pô, não chamou. Geralmente eles prorrogam por mais 2 anos, ou se for 1 ano. Entendeu, Clélia? E nesse meio tempo eu passei no Tribunal Regional do Trabalho, onde eu fui analista durante 10 anos. Em 2007, eu tomei posse no Tribunal Regional do Trabalho. E hoje você atua em qual órgão? Ok. Daí vamos continuando a minha história. Daí, em 2017, eu já não estava feliz como funcionário público. Eu achei que não casava muito com o que eu pensava, do que eu queria para mim. Daí, eu abri uma empresa e exonerei do serviço público em 2017. Daí, eu fiquei até 2017 até 2022 até onde eu consegui segurar, por causa da pandemia, a minha empresa não conseguiu resistir à pandemia, porque eu trabalhava com eventos, daí acabou todos os eventos, eu perdi 35 contratos num dia só, mas isso é outra história, não tem nada a ver com concurso, tem a ver com a minha vida, e hoje eu trabalho numa empresa aqui no interior de São Paulo, como no setor jurídico. Mas concursado? Ou não? Você não, eu sou CLT. Peraí. Hoje eu sou CLT. Calma aí. Como é que é a palavra? Exonerado. Eu pedi para sair. Em 2017 eu não quero você mais. Como se eu tivesse pedido demissão do serviço público. E você nunca mais voltou? Nunca mais voltei. E você está mais confortável hoje ou antes era melhor? Eu falo assim, é lógico, se você for pensar, não, financeiramente, estava com um salário alto. Minha empresa faliu, então eu tive uma queda. Se a minha empresa não tivesse falido, acho que o dinheiro estava igual, entendeu? A grande questão eu não estava feliz sendo funcionário público. O funcionário público é legal para quem quer ser funcionário público, para quem tem essa vocação. Se você... Eu já estou entrando num terreno que não é muito minha praia, mas acho que a Maria vai me ajudar. É que assim, eu falo por mim, na minha experiência, parou de fazer sentido ser funcionário público, eu fui buscar o que fazia sentido para mim.
tá? Hoje, quando eu comecei a buscar serviço público, eu falei, eu vou fazer serviço público, eu criei uma carreira pública, tá? Que eu estava advogando, eu falei, não, eu não quero isso para mim, eu quero uma carreira pública. Eu consegui, depois que eu estava na carreira pública, eu falei, pô, eu não quero isso também. É muito de momento da minha vida, eu falei, não quero mais. Eu podia ter continuado. Isso pode acontecer, tá? Acontece e não é incomum, não. Você luta. Quando você consegue, você fala, peraí, é isso? Aí você muda o rumo. Pode ser. Eu falo, na época, para mim, fez muito sentido isso aí. Pessoal, você é louco. Não, eu sou louco se eu continuar, porque estava me fazendo mal. Eu estava dormindo, eu ia dormir. Eu dormia triste, porque eu sabia que tinha que acordar de manhã. Eu acordava, ficava o dia inteiro sofrendo. Putz, odeio o que eu estou fazendo, odeio. Eu era bom no que eu fazia, mas era um clima que eu não queria para mim. Era algo que eu não queria mais para mim. Não sei se você entende. Foi, assim, que eu falo, não. O pessoal fala, nossa, você foi corajoso disso aí, não. Eu fui lúcido. Coragem era continuar a ficar sofrendo todo dia. Para mim, liberava ao que eu estava me maltratando, sabe? Aquela coisa, eu estou dando tapa no prego todo dia para ver se o prego fica mole. Eu não estava feliz. Daí eu falei, não, preciso direcionar a minha energia para onde eu sei que eu vou conseguir produzir e onde eu vou ter um ganho. Poxa, que ficar no serviço público por estabilidade, salário, para mim, hoje, pensando, era a situação mais simples que tinha. Eu ficava, inventava. Eu ia entrar em depressão, isso era fato. Era fato que eu entrei em depressão, era fato que eu ia ter um burnout, eu estava chegando nesse estado. Daí eu ia afastar, ia ficar lá, mas isso não fazia bem para mim. Eu ia afastar, ia voltar para outro lugar e continuar me sentindo mal. Para mim não fazia mais sentido. Por isso que eu falo, concurso público tem que fazer sentido para você. Nossa, eu quero passar para garantir, porque se eu sendo funcionário público, eu garanto uma faculdade melhor. Ótimo, você tem seu objetivo. Lembra, os objetivos não são eternos. Os objetivos se renovam. Se continuar se renovando ano por ano, tem o meu melhor amigo, é funcionário público há quase 30 anos. Ele é muito feliz no que faz. Eu não era feliz com a rotina do funcionalismo público. Daí é de cada um. É porque, na verdade, não tem, nesse caso, não tem receita de bolo. Assim, a gente tem a mesma situação com o CLT ou mesmo na área, né, empresariando, tem pessoas que estão na mesma condição. Por quê? Porque o sentido é individual, precisa fazer sentido para cada indivíduo, né? Perfeito. Pensa assim, a pessoa é CLT, pede, vou pedir demissão aqui porque eu quero procurar outra coisa. Todo mundo acha normal. Sim. Quando você fala que é um servidor público, fala que pediu exoneração, pediu para sair, para procurar outra coisa, você é louco. Porque ele só pensa... a visão errônea das pessoas está direcionada somente na instabilidade e não no que está por trás do seu dia a dia, como que é o departamento, como que é a questão da chefia, como que é o ambiente. E a gente sabe que, honestamente falando, que é complicado. Ser funcionário público não é o emprego dos sonhos para todas as pessoas. Sim. É difícil mesmo, porque a gente tem uma política muito difícil, e aí entra governo, sai governo, a gente tem mudanças e elas não são contínuas, e realmente isso impacta na grande massa dos funcionários, que rege, né, uma folha de pagamento importante para todo mundo. Mas aí a gente está entrando numa esfera política, sim, né? Sim. Mas a gente sabe que, assim, na questão da estabilidade, ok,
mas a gente não, uma grande maioria de nós leigos, nós não fazemos ideia deste dia a dia. A gente só vê um pacote grande, mas o pouquinho do dia a dia, a gente não vê. Sim, acho que o mais importante é ter consciência do que eu falei desde a primeira entrevista, é o porquê você quer. Pega essa consciência. Eu quero porque vai me ajudar a fazer a minha faculdade, a cuidar dos meus pais, a ter uma vida. Ótimo. Eu quero porque eu quero ser funcionário público. Lindo. Eu quero porque eu vou ter um salário bom e vou ser estável. Daí eu falo, ok, no começo é bom, mas depois você vai sentir as dores que isso significa. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Por quantos anos ser funcionário público te deu sentido? Olha, eu fiquei 2007 a 2017, 10 anos. Uns 6, 7 anos. Os últimos 3 anos, na minha cabeça, que assim, dei já passando no concurso, você estando lá. De 20, você falou de 97, a primeira data que eu me lembro. Que eu passei, mas eu passei e fiquei pouco tempo. Mas quando você passou no primeiro concurso, até, porque você, pelo que eu entendi pela sua trajetória, você passou por alguns departamentos, não é isso? É que, vamos ser assim, quando eu passei no Banco do Brasil, é para escriturário. Escriturário do Banco do Brasil é o caixa do banco. Então, eu fiquei pouco tempo, porque eu arranjei outro serviço. Na verdade, eu fiquei 2 meses, porque eu consegui um serviço então um pouco melhor, tá? Então, eu já nem conto isso. Eu conto como aprovação, mas não conto como experiência de trabalho. O grosso mesmo, eu me formei em Direito, comecei a advogar. Eu conto mesmo esses 10 anos, que eu vivia 10 anos, todo dia, segunda a segunda, no funcionalismo, tá? Que assim, quando você está no funcionalismo, no começo é muito legal. Você vai ter um salário acima da média da população brasileira. Passando o estágio probatório, é muito difícil de te demitirem, tá? Você já está estável, você já está... Daí muita gente se acomoda. Eu já não gosto de me acomodar, isso me incomodava. Dois, quando todo mundo pensa em funcionário público, esquece que funcionário público, a única coisa que diferencia uma empresa pública e uma empresa privada é que uma pública e outra é privada. Porque chefia tóxica tem nos dois, assim como chefia legal, superior tóxico tem nos dois, entendeu? Daí, conforme você vai mudando a sua chefia, você vai ficando mais exaurido. Quando você é um funcionário de uma empresa e se sente exaurido, você fala, tchau, não quero mais, o pessoal acha normal. Quando você é funcionário público, muda de lugar. E quando você é funcionário público, mudar de lugar significa trocar 6 por meia dúzia. Não, mas outra é um pouquinho melhor. Tá, 6 por 6,5, 6 por 7. Se não tem uma mudança geral. Gente, desculpa interromper, mas nós já passamos 5 minutos aqui da nossa hora máxima. Perfeito. Não, mas, Eduardo, vou deixar você terminar o que você está falando. Clélia, você gostaria de ter o contato do Eduardo? Eduardo, você pode passar seu contato para a Clélia? Porque, sim. Clélia, você não estava da outra vez, mas o Eduardo tem uma história de vida longuíssima, cheia das experiências que ele falou na vez passada. Talvez lhe interesse mais algumas informações do Eduardo. Eduardo, você pode colocar no chat para a Clélia? Sim, eu estou colocando agora o meu celular. Pronto. Daí só me chamar no WhatsApp para a Clélia, ou para quem precisar, quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, querer conversar sobre carreira, sobre concurso, coisas... Eduardo, eu gostaria de te agradecer de novo imensamente. Olha só, em 2024, a gente acabou, mas em 2025 a gente espera enormemente poder contar contigo. Sempre que vocês precisarem, estou à disposição. Obrigada mesmo.
quem está aqui ainda, a Emanuele teve que sair, muito obrigada. Qualquer dúvida ainda, gente, entre em contato com a Sasha. Nós, Eduardo e eu, nós não temos o contato de vocês, tá? Mas é só pedir que a Sasha passa. E o PDF que eu apresentei para vocês aqui agora, eu vou enviar para a Sasha, porque aí a Sasha coloca no grupo de vocês, tá bom? Então, muito obrigada, tá, gente? Clélia, ficou mais alguma perguntinha? Nós estamos só com 7 minutos. Assim. Não, tá certo, tá tudo bem. Então, tá bom. Mas aproveite o contato do Eduardo, tá? Porque é riquíssimo, Eduardo. Eu já conversei com ele por fora. Não, você tem uma bagagem absurda. São dezenas e dezenas de concursos. Sim, gente, quem está falando obrigada aqui, obrigada a nós, tá? A gente que agradece. Agradeço. Espero não ter sido muito chato. É muita informação e pouco tempo, essa é a verdade. Chatice não tem, é nada. Tá bom? Obrigado, então tá. gente. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Anotou, Clélia? Então tá certo. Tchau. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.